O Tudo Celular Entrevista segue em versão caseira e agora conversando com as principais operadoras do Brasil. Nesse papo, nós ouvimos o diretor de marketing da Claro, Márcio Carvalho, que falou sobre as mudanças internas e externas que a pandemia trouxe para a operadora, além das ações realizadas nesse período e também a posição da empresa sobre o 5G no Brasil. Quer saber como a Claro pensa o 5G aqui no país? Confira a entrevista completa a seguir. Olá, Márcio, prazer em falar contigo. Obrigado por participar dessa empreitada conosco. Tudo bem, Dante? Prazer estar com vocês aí. O prazer para nós falar sobre um pouco de todas as ações que a Claro vem tomando aí nesse período tão difícil para todos nós, né? Perfeito. E falando, começando por essa questão, Márcio, eu queria saber como a pandemia afetou as atividades da operadora internamente, né? O que precisa ser reformulado, mudar em termos de atendimento a cliente? Como vocês na administração fizeram se adequar a esse novo cenário pandêmico? Perfeito. Acho que as mudanças foram muito drásticas e aconteceram de uma forma muito rápida, né, Dante? A gente vinha, obviamente, acompanhando o que estava se desenhando e nos outros países, principalmente. É uma epidemia que teve geografia, né? Aconteceu primeiro na China, depois veio para a Europa, e aí dentro desse processo a gente vinha preparando a empresa para lidar com ela. Mas realmente acelerou muito, foi muito rápido e muito intenso ali naquela segunda quinzena de março, e da noite para o dia você tinha que lidar com uma necessidade de isolamento social e manter trabalhando e operando a companhia no que envolve muita gente e muita gente que tem, inclusive, contato com o cliente, né? Então, a gente começou com um processo de olhar para dentro da companhia sob a ótica de manutenção do negócio e rapidamente entendeu que era uma questão social, inclusive, de preservar a saúde dos nossos colaboradores, preservar a saúde dos nossos clientes e de todas as pessoas que giram no entorno deles. E a partir daí, obviamente, a primeira coisa que a gente se preocupou foi de dar acesso a todo mundo para as questões de fontes realmente confiáveis e oficiais de informação, para que todo mundo tivesse consciência da gravidade e do que precisava fazer naquele momento. E uma vez todo mundo em casa, a gente passou também a se preocupar com como é que mantinha as pessoas em isolamento social, com entretenimento, com informação e de uma forma produtiva para que todo mundo continuasse trabalhando, estudando e todas as atividades essenciais aí da sociedade seguissem funcionando. Perfeito. E a gente falou agora, né, dessa mudança interna e como ela tem se dado para a Claro de forma externa, ou seja, como o cliente da operadora vem sentindo essa mudança e como vocês têm feito para, de repente, por exemplo, tem uma questão de muitos prédios não estarem aceitando instaladores, né, prestadores de serviço. Como a Claro tem feito para mitigar esses efeitos da pandemia junto aos seus clientes? Sim, a gente teve efeitos bem dissonantes, né? No início, até porque ia todo mundo entrar em isolamento e em quarentena, teve no início ali até uma certa demanda maior por banda larga, todo mundo querendo instalar banda larga, principalmente para se preparar para esse período. A gente abriu os canais de TV por assinatura para dar mais fontes de entretenimento para as pessoas, ficaram abertos aí por 60 dias praticamente, e de lá, desde então, a gente vem trabalhando para manter as pessoas com um nível bom de informação, um nível bom de entretenimento. Surgiram as famosas lives nesse período, né, que é uma forma de levar a música, entretenimento, numa pegada muito de ao vivo, onde o próprio artista também conversa com as pessoas e mostra para todo mundo que acho que está todo mundo compartilhando das mesmas angústias, mesmas ansiedades, de quando é que isso tudo vai passar. E eu acho que a outra grande questão que aconteceu para fora foi que rapidamente a gente se conscientizou de que tinha uma parcela da população ali que ia ser realmente muito prejudicada por tudo que estava acontecendo, né? E basicamente nós identificamos dois públicos que foram alvo das nossas ações, que foi o pessoal que vivia de economia informal, porque a partir do momento que não tem circulação, a economia informal praticamente não acontece. E aí nós, através do Instituto Claro, nos associamos aí a Unicef, CUFA e uma série de outras iniciativas para ajudar a mobilizar os nossos colaboradores em ações voluntárias e os clientes através de todas essas transmissões, convidando a fazer doações e mostrando para as pessoas que tinha gente muito necessitada aí fora, especialmente pela queda da renda, precisando de alimentação, mas também precisando de cuidados e EPIs de saúde.
os equipamentos pessoais lá de prevenção, máscara e álcool gel e tudo isso. E depois, na sequência, a gente começou a ver também que precisava um esforço muito grande de conscientização de todo mundo, de que a gente precisava ajudar os pequenos negócios de bairro, porque são pequenas empresas, pequenos empreendedores, que têm pouco fôlego de caixa para gerar o seu negócio, e o tempo que estava programado para durar, a gente já está em 90 dias praticamente desse processo, poderia ser fatal para muitos desses negócios, né? Então, a gente criou aí uma iniciativa chamada Hub do Bem, onde foi agrupando diversas iniciativas de diversas empresas que estavam ali se disponibilizando a ajudar esses pequenos negócios, seja na digitalização deles, para que eles também seguissem operando nesse momento em que tudo está digital, ou seja, no adiantamento de caixa, onde você compra vouchers, por exemplo, e resgata isso depois que tudo se normalizar. E, mais recentemente, a gente também fez uma iniciativa muito grande no sentido de ajudar no acesso à educação. E essa foi uma parceria que a gente fez com a Descomplica, a maior plataforma de preparação remota para o Enem e para pré-vestibular. E a gente, com eles, conseguiu dar gratuitamente para milhões de pessoas o acesso a esse conteúdo, tanto no que refere à assinatura mensal do serviço, que o Descomplica está abrindo mão, como no que se refere ao acesso a esse conteúdo, que a Claro está abrindo mão. Então, juntos, é uma iniciativa muito significativa aí de manter todo mundo capacitado a estudar. A gente sabe que tem muita gente de menor renda e que o celular e o smartphone é a plataforma de ter acesso a esse tipo de conteúdo, e a nossa expectativa é que isso ajude a todo mundo que está precisando. Perfeito. E como encontrar essas alternativas para seguir oferecendo produtos e serviços em meio a essa crise? O que precisou ser estudado? Você falou das iniciativas que a Claro tomou nesse momento, e como foi chegar nesse processo de decisão? Cara, eu acho que as coisas foram meio que acontecendo, sabe? Eu acho que o que a gente se deu conta é de que, estava mudando muito fortemente, muito radicalmente o cenário, e isso naturalmente ia fazer com que mudasse o comportamento e as tendências de consumo das pessoas, e a gente precisava ter muita sensibilidade sobre o que estava acontecendo e o que as pessoas estavam precisando para ir realmente ajustando as nossas ações, né? E a preocupação a todo momento era muito mais do que colocar o cliente no centro, era colocar os brasileiros no centro, até mesmo quem não era cliente, né? E trabalhamos buscando sempre aproximar com os órgãos oficiais de saúde, então com o Ministério da Saúde, com o SUS, com as secretarias de saúde, as prefeituras. A gente tem uma capilaridade muito grande, tem um acesso muito grande à população, e a nossa disposição era sempre estar ao lado das autoridades, tanto no que tange a conscientização de todo mundo, como a desenvolver novas alternativas e novas soluções para que as coisas continuassem funcionando. Nossa demanda de tráfego de dados nas redes, por exemplo, em uma semana, quando a gente compara o antes e o depois do dia 15 de março lá, cresceram absurdamente. Quase que acumulado de 12 meses aconteceu ali em uma semana. Então, a gente teve que trabalhar muito com os nossos fornecedores, com as nossas equipes de campo, para ir adicionando capacidade na rede, se adaptando todo esse cenário onde, com as pessoas em casa, a nossa conectividade virou absolutamente essencial. A forma de usar e os aplicativos que são mais utilizados nesse momento são completamente distintos dos que eram até então, e a gente, na paralela, está se adaptando a isso, ajustando as nossas ofertas e tentando realmente minimizar o impacto nas pessoas, no nosso negócio e na sociedade como um todo. Bacana. E a Claro hoje é uma operadora que oferece um hub completo de serviços, né? Em fixo, móvel, banda larga. Eu queria saber o que hoje vocês entendem como prioritário em termos de investimento, em termos de resposta do público, e como se deu e como se dá essa prioridade. O que vocês percebem no mercado que faz isso acontecer? Sim, eu acho que uma coisa é a questão da essência do nosso serviço de comunicação, que é a conectividade, habilitar as pessoas a se comunicarem, seja através da internet, seja através do telefone, fixo ou móvel, se informarem e entreterem através da TV por assinatura. Então, acho que uma camada bem grande de prioridade hoje é em fazer isso com excelência, com as melhores tecnologias. A gente teve mais um reconhecimento ao longo da pandemia aí,
A Claro vem há muito tempo tendo a rede móvel mais rápida do Brasil e foi novamente atestado que mesmo durante a pandemia, que essa demanda toda de rede crescendo, a gente conseguiu atender e manter a nossa rede evoluindo e liderou esse estudo que foi publicado recentemente. Acho que essa ilustra bem o foco que a gente está dando em investimento, em priorização, à questão de conectividade. Uma outra Era a minha próxima pergunta, inclusive. A outra vertente, eu acho, é entender que o mundo todo acelerou muito a sua digitalização, né? E com esse pessoal todo agora tendo acesso a, por exemplo, a banco, né? A bancarização que aconteceu na camada de baixa renda do Brasil foi recorde também, muito rapidamente aí por conta do auxílio emergencial que a Caixa promoveu. Que as operadoras também apoiaram a Caixa na construção desse modelo aí, dando acesso ilimitado e universal a esses aplicativos todos. Então, a partir dessa transformação de digitalização acelerada, bancarização e as pessoas se familiarizando com a tecnologia digital, acho que tem muitas outras oportunidades de ofertas de serviços que, inclusive, começaram a ser muito requisitados durante a pandemia, como telemedicina. Então, ter acesso a informações de saúde durante uma crise de saúde é fundamental e tem gerado muita demanda, e a própria questão do trabalho remoto e da educação à distância, né? Então, seja universidades, secretarias de educação, no público e no privado, a gente viu uma movimentação muito grande de tentando se manter o máximo possível a normalidade do ritmo de aprendizagem e de trabalho. Perfeito. Bom, como você já adiantou a pergunta, eu vou só formalizar ela aqui, né? Claro, ela registrou, segundo o estudo da Tutela Technologies, velocidade de download até 50% maior que das suas rivais. O que a Claro consegue fazer? Qual é o trabalho que a Claro tem para conseguir chegar nesse resultado do consumidor final? Sim. Eu acho que é muito de planejamento. Essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? E lá atrás, acho que uns 2, 3 anos atrás, a gente entendeu que a grande oportunidade que o nosso setor, a nossa empresa tinha de realmente se diferenciar era por prover conectividade de excelência e principalmente no segmento móvel, porque cada vez mais as pessoas estavam com os smartphones mais potentes nas mãos e querendo fazer uso de toda a potencialidade que tem uma conectividade desse nível no móvel, né? Então, você vê aí a questão de economia compartilhada, de transporte, de alimentação, de várias e várias aplicações que foram surgindo a partir do advento do 4G. E nós entendemos ali naquele momento que abraçar o 4.5G, que era uma evolução no meio caminho entre a tecnologia que existia naquele momento, que era o 4G, e a que viria a seguir, que era o 5G, que adicionava novas features na rede e realmente possibilitava uma conectividade de excelente nível aí nos smartphones. E então nós começamos um processo de modernização da nossa rede de forma bastante acelerada. A Claro lidera hoje a implantação dessa tecnologia no Brasil e junto com o investimento que a gente vem fazendo na aquisição de espectro e o aporte dessas novas tecnologias que dão mais eficiência de transmissão na rede móvel, a gente está conseguindo ter essa performance aí que o estudo comprovou. Bacana. Falando um pouquinho mais do cenário de telecom, a Claro entrou com recurso na Anatel recentemente, pedindo a suspensão do compartilhamento de redes entre duas outras operadoras. E esse recurso está até negado, mas com uma promessa de um novo olhar sobre o segmento. Qual que é a posição da Claro com relação a esse tipo de movimento de outras operadoras? Não, a nossa questão basicamente era ter acesso ao tipo de relacionamento contratual que estava sendo estabelecido e garantir exatamente a isonomia e a competição entre todos os players. A gente entende que num cenário competitivo de regras claras, onde todas essas regras estão conhecidas e compartilhadas por todos e todo mundo pratica em condições iguais, a gente vai ser sempre muito bom para o consumidor e para o Brasil como um todo, né? Como a gente está falando, acho que o serviço de telecom está se mostrando essencial para a sociedade brasileira evoluir na prestação de uma sociedade cada vez mais digital. E nós temos um ambiente competitivo no Brasil que é um dos mais acirrados do mundo, né? Pela quantidade de operadoras, pelas restrições até de
macroeconômicas que nós temos no Brasil, né, seja de distribuição de renda, seja de cobertura. O território do Brasil é muito grande, a população está muito concentrada em determinadas áreas, então tem coisas que realmente fazem muito sentido de ter política pública que incentive compartilhamento de infraestrutura em áreas onde cada um investir não faz sentido econômico. Entretanto, todo esse cenário tem que fazer sentido com as regras de cobertura, com os leilões que são feitos, porque acaba você executando um investimento para ganhar o direito de uso de uma determinada frequência, e onde todo mundo conseguir realmente otimizar e fazer o melhor uso de todos esses recursos, seja a aquisição de espectro, seja a implantação de infraestrutura, seja eventualmente o compartilhamento dessa infraestrutura em bases isonômicas e combinadas por todos os players, eu acho que a gente tem muita oportunidade no Brasil. Falando ainda do cenário de telecom no Brasil, a gente estava muito próximo do leilão 5G, ele já estava em discussão, com diversas datas, diversos adiamentos, inclusive, e acredito que a pandemia deve ter mais um efeito sobre isso. Eu queria saber como está o debate e qual é o posicionamento da Claro com relação a esse leilão do 5G. Então, eu acho que as coisas se conversam, que eu estava falando no modelo anterior, né? 5G é uma nova tecnologia que requer mais investimento em aquisição de espectro e requer um investimento muito grande em infraestrutura, porque as frequências que vão ser utilizadas para o 5G são mais altas, e quando você usa frequências mais altas, você tem que ter mais torres de transmissão. O alcance da frequência é menor quanto mais alta ela é. Então, de novo, é um plano estrutural de investimento para fazer o 5G chegar no Brasil, e mais do que chegar no Brasil, chegar em todas as regiões do Brasil e para todos os brasileiros. E isso não vai acontecer da noite para o dia, e obviamente para sustentar investimento você precisa ter um plano de negócios, né, para que a iniciativa privada faça esse investimento, ou políticas públicas para que o governo também aporte onde for interessante e não houver viabilidade simplesmente pela iniciativa privada. Mas, de novo, eu acho que é uma equação que as políticas públicas, as políticas regulatórias e os atores desse ecossistema, que são as operadoras, os clientes, os fabricantes de smartphone, de equipamento de rede, todos nós temos que realmente achar a equação ótima de implantação de uma nova tecnologia que promete, sim, fazer muita diferença na vida de todo mundo. Agora, quando a gente coloca em perspectiva tudo que está acontecendo com a economia mundial, não só do Brasil, por conta dessa pandemia, e a necessidade que a gente tem de focar naquilo que realmente possa fazer diferença na vida das pessoas que estão em casa hoje, o 5G fica para uma segunda prioridade, porque nós temos que lutar com o que está aí hoje e que está pronto para ser utilizado, é o 4.5G. O 5G é uma conversa que, depois de equacionado e todo mundo tiver visibilidade do que aconteceu com a economia, o poder de compra das pessoas, e aí sim a gente discutir um plano de implantação dessa tecnologia para que rapidamente ela ganhe importância e cobertura dentro do Brasil. No sentido de tecnologia, qual é a importância do 5G para a modernização digital do Brasil? Eu acho que o 5G vai ter uma importância muito significativa por conta de todas as inovações que ele traz, né? Primeiro, é muito mais eficiente, então você consegue velocidades muito maiores aí em frequências que até então eram não utilizadas ou utilizadas para outras finalidades. Tem esse contra, que eu diria, que é a demanda muito intensiva por infraestrutura. Você vai precisar mais torres e você vai precisar fibra ótica conectando essas torres pela capacidade de transmissão que cada célula de 5G tem. Tem uma questão de o consumidor se adaptar para o 5G, ele também vai ter que ir adquirindo equipamentos que são compatíveis com a tecnologia, e a gente sabe que a curva de adoção é muito dependente do preço dessa nova tecnologia, ou seja, o patamar de preço de um telefone 5G, se ele for diferente do patamar de preço de um equivalente em 4G, vai demorar mais para o 5G chegar com a escala que a gente precisa. Então, eu acho que, de novo, é uma equação de olhar o sistema como um todo, entender que todo mundo quer que 5G tenha penetração e cobertura máximas, e como é que a gente faz as políticas certas para, ao longo do tempo, quando essa tecnologia for ganhando maturidade, o Brasil seguir na mesma onda que todo mundo está seguindo, porque o 5G tem, além da questão de redução de capacidade, de aumento de capacidade, tem a redução da latência. E com latência menor,
você consegue conectar muitos dispositivos simultaneamente e controlar processos e automatizar processos, trazendo aí tanto aplicações de indústria 4.0 como internet das coisas, tudo de uma forma com muito mais potencial do que o que a gente tem hoje em cima do 4G ou do 4.5G. Perfeito. Para finalizar, Márcio, eu queria que você deixasse uma mensagem para o público do celular, que acompanha as notícias, as novidades que a Claro oferece, e deixar a palavra de vocês. Eu acho que quem é nosso cliente sabe que a gente vem fazendo um trabalho muito consistente de evolução da proposta de valor dos nossos serviços. Estão procurando inovar com consistência e buscando sempre trazer aquilo que as pessoas estão demandando e estão precisando ter nas suas vidas e nos seus smartphones. Acho que 5G é a próxima grande evolução que nós vamos ter. Estamos nos preparando para fazer isso. A Claro vem se transformando, como você falou, para ter um portfólio completo de serviços. Foi assim com a entrada do portfólio da NET residencial embaixo da nossa marca da Claro. A evolução toda que a gente vem tendo no segmento móvel, como a gente falou, passa por muito investimento em cobertura, em tecnologia, para ter a melhor performance e os planos também mais atrativos. E acho que juntar tudo isso com uma tecnologia móvel de quinta geração, com fibra ótica que está cada vez mais presente na casa das pessoas, com banda larga de última geração e conteúdos digitais e serviços digitais de última geração, acho que esse é o caminho e o futuro. Cada vez mais a gente vai estar procurando levar uma solução completa para as pessoas que envolva a conectividade e serviços digitais que atendam todas as necessidades dele. Perfeito. Muito obrigado, Márcio. A gravação encerra por aqui. Foi um prazer falar contigo. Obrigado, foi um prazer falar com vocês e desejo que todo mundo fique bem, fique em casa, como a gente tem falado aí numa campanha cooperada com todas as empresas do segmento, e acima de tudo que a gente use esse período aí para refletir sobre tudo que pode realmente ser diferente na nossa sociedade, especialmente o incentivo fundamental que a gente precisa dar para que o setor de telecomunicações siga trazendo todas as principais tecnologias, levando conectividade de primeira qualidade para a casa de todo mundo e entendendo isso como um grande habilitador da transformação digital de todo o nosso país. Muito obrigado, Márcio. Valeu, um abraço, tchau, tchau.